Nós estávamos com saudade também. E aqui estamos. Mais uma vez, vamos então agradecer ao Senhor de nossas vidas, o nosso Pai Criador, rogando a Ele que nos abrigue em sua misericórdia. Quando Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes seguidas: Pedro, tu me amas? Pedro não entendeu de imediato o porquê da insistência do mestre, respondendo: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro não sabia que naquele momento ele estava sendo chamado a ser fiel a Jesus, a Deus e às suas leis divinas. O apóstolo só compreendeu a pergunta repetida do mestre quando ele lembrou do seu testemunho, do momento em que ele deveria dar ou ter dado a Jesus o testemunho, quando ele, nesse momento, negou ao seu querido mestre. Naquele momento em que ele devia fidelidade a ele. Mas ele aprendeu a lição. Aprendeu a lição através da dor, através do sofrimento, porque realmente ele sofreu. Mas depois disso, ele tornou-se um homem de fé, amoroso, humilde, e foi assim até o final dos seus dias aqui na Terra. São muitos os homens e mulheres que dão testemunhos de fé em Deus, sendo fiéis aos seus desejos altruístas, aos seus sentimentos, aos seus ideais. Podemos dizer que esses seres são guiados pela força interior dos valores alcançados, pelo enriquecimento íntimo, pelas experiências que passam. Por outro lado, existem outros que ainda não conseguem ser fiéis, se encontram na incerteza, na dúvida, não encontraram ainda o caminho para o enriquecimento espiritual. Eles buscam a fé, mas não encontram. Buscam o amor, muitas vezes recebem, mas não sabem amar. Buscam a paz, não encontram dentro de si. No momento em que estamos vivendo, mais do que nunca, necessitamos ser fiéis a Deus. A Deus, o nosso Pai amado, o nosso Criador. A Jesus, o nosso guia, o nosso mestre querido. E fiéis a nós mesmos. Fiéis aos valores espirituais que abraçamos. Fiéis aos valores morais que estamos adquirindo. Fiéis aonde estamos. Fiéis com quem estamos.
estamos para que, através do nosso exemplo, nós sejamos um espelho na construção desse mundo maior ou melhor que se avizinha. Tudo na criação revela o amor de Deus por nós. Dele emana todas as oportunidades, todas as bênçãos que recebemos para evoluir, para crescer, para chegarmos à felicidade plena. O devotamento paternal do nosso Criador se estende a todas as suas criaturas e está em todo lugar. Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas, nos trazendo assim a primeira noção de paternidade, de justiça e de amor divinos. Ele afirmou: sede perfeito, como é o vosso Pai Celestial, demonstrando que todos nós podemos chegar à perfeição. Em cada um de nós encontra-se a semente da perfectibilidade. O que precisamos fazer é trabalhar essa semente para que ela possa crescer, para que nós possamos então evoluir, crescer e chegarmos um dia à perfeição. Não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. Ensinou-nos Jesus. Se um filho pede ao pai, mesmo sendo esse pai um homem mau, um pão, ele não lhe dará uma pedra. Se o filho pede a esse mesmo pai um peixe, ele não lhe dará uma serpente. Agora imaginemos Deus, que é todo amor e bondade. O que é que nós não podemos esperar dele? Nós estamos vivendo tempos difíceis, cheios de aflições, dores. Tudo isso nos cercam por todos os lados. Mas devemos entender que todo sofrimento que passamos é consequência da atitude mental aflitiva que adotamos frente aos problemas que surgem. Quando realmente compreendermos que somos responsáveis por tudo que nos acontece, com certeza nós vamos viver melhores. Madre Teresa de Calcutá é quem nos conta essa história. Durante o encontro de casais, alguém perguntou a uma senhora presente se o marido dela a fazia feliz. E para surpresa do marido e dos demais presentes, ela falou: não, meu marido não me faz feliz. Nesse momento, o marido levantou-se e já estava procurando a porta de saída. Pensava ele: ops, agora sim, vem bomba por aí. E a mulher continuou: meu marido nunca me fez feliz, mas eu sou feliz. O fato de eu ser feliz não depende dele,
mas sim de mim. Eu sou a única pessoa da qual depende a minha felicidade. Eu sou quem determina ser feliz em cada situação, em cada momento da minha vida. Pois se minha felicidade dependesse de alguma coisa, de alguém ou de alguma circunstância, eu estaria em sérios problemas. E ela continua: eu aprendo com as experiências passageiras e vivo com as eternas. Como amar, compreender, perdoar, consolar. Há quem diga que não é feliz porque lhe falta dinheiro, porque não tem uma casa própria, porque tem um emprego medíocre, ou mesmo que não é feliz até por conta do tempo lá fora. Quando está fazendo muito calor, eu me sinto infeliz. E esta mulher continua a dizer: eu amo a minha vida. Não porque a minha vida seja mais fácil que a de outras pessoas. É porque eu decidi ser feliz e me responsabilizo pela minha felicidade. Vejam que consciência, que lucidez que tinha essa mulher. É realmente digna de admiração e de respeito. Nós não podemos deixar nas mãos de outros a responsabilidade de assumir e de promover a nossa felicidade. Ninguém tem o poder de nos fazer infelizes sem o nosso consentimento. Nós gostaríamos de repetir essa frase para que fique em nossa mente. Ninguém tem o poder de nos fazer infelizes sem o nosso consentimento. Porque nós temos em nossas mãos o comando de nossas vidas, dos nossos atos, das nossas atitudes, por maior que seja a influência exterior. Lembremos que a decisão é sempre nossa. O caminho a escolher sempre é feito por nós. Quando temos vontade, determinação e desejo de mudar, tudo nos torna possível, viável. Mudanças de atitudes é opção pessoal e independe daqueles que nos cercam. Felicidade é luta, esforço próprio, conquista. E aquele que deposita a fé no Criador sabe, tem certeza de que é instrumento da vontade divina. O apóstolo Paulo já dizia: tudo podemos naquele que nos conforta. Nada é impossível ao homem que tem fé. Estados de alma como desânimo, aflições, atribulações de toda ordem integram a vida humana. Tudo isso faz parte da nossa vida, já que nós vivemos num planeta de provas e expiações. Nós somos ainda seres muito
muito imperfeitos, mas em processo de aprendizado e crescimento. Milhões de pessoas no nosso planeta lutam contra as adversidades da vida. Como alunos que estão quebrando a cabeça, tentando fazer um exercício de física ou de matemática. Por isso que diante das dificuldades, dos problemas que estão sempre surgindo, procuremos o Criador e peçamos a Ele que nos ajude a balançar a poeira do nosso eu interior. Coloquemos um sorriso nos lábios e procuremos dar a volta por cima, seguindo sempre adiante em busca dessa tão almejada felicidade. Falando assim, parece até ser fácil. Nós sabemos que não é fácil, mas temos que tentar, temos já que pôr em prática. Nós somos alunos desse educandário que é a Terra. Somos aprendizes do Evangelho de Jesus. Por isso que temos que arregaçar mesmo as mangas e trabalhar. Começar a trabalhar desde já. As leis de Deus são justas, imutáveis e sábias. Quando as transgredimos, vem então as consequências, em forma de problemas, dores, desafios, os obstáculos da vida. Mas se seguirmos as leis divinas, as leis do amor, da justiça, da fraternidade, podemos viver o reino de Deus, mesmo aqui na Terra. Somos todos herdeiros dos nossos atos, das nossas ações. Somos construtores do nosso destino. E não podemos culpar a Deus nem a ninguém por nossas ações. Interessante é que ainda temos uma dificuldade grande em entender Deus. E sempre lhe emprestamos a pobre imagem humana. É aquela velha história de imaginar que Deus é aquele velhinho de cabelo branco, com a barba grande, bem branquinha, um olhar muito sério. Mas nós espíritas, considerando Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, não necessitamos representar a imagem de Deus, já que Ele é a causa e a origem de tudo. Fica então mais fácil de entender que não há como representá-lo, pois nosso pensamento e entendimento ainda é limitado para isso. Mas se ainda não conseguimos entendê-lo, procuremos senti-lo. Procuremos sentir Deus em todo o seu amor que se expressa no universo. A presença de Deus está nas pétalas de uma flor singela que espalha seu aroma em pequenos canteiros, nos passarinhos que
saltitam nos prados e cantam nos galhos das árvores. A presença de Deus está na minúscula semente que traz dentro de si o código genético de sua espécie. Nós encontramos Deus também na graciosidade das borboletas, no trabalho comunitário das formigas, das abelhas, dos cupins. Deus se manifesta também no céu, no desdobrar do céu em inúmeras matizes que colorem o horizonte. Deus está no macrocosmo das galáxias e das estrelas que salpicam o espaço infinito. Mas Ele se encontra também no microcosmo da organização celular, na intimidade do átomo. Deus está no milagre da vida que se repete no ventre materno, onde uma simples célula dá origem a um organismo complexo. Deus está no sorriso sincero de uma criança, no regaço materno. O amor de Deus também se apresenta no homem sábio, que trabalha, que se dedica para o bem, no serviço do bem, na ajuda ao seu semelhante. Mas a presença de Deus também se encontra no homem que se enobrece no trabalho da lavoura, onde ele se eleva também. Deus se encontra em todos nós quando praticamos o bem, a caridade, a fraternidade pura. Mas nós também podemos perceber o amor de Deus nos desafios, nas soluções, nas dificuldades, nas atribulações da vida, onde Ele é o nosso amparo, o sustento nas nossas dores. Por fim, não há um só lugar no universo onde não pulse o amor de Deus. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com fervor. E o dono da caravana para quem ele trabalhava, aproximando-se dele, perguntou: por que oras assim com tanto fervor? Se és um homem ignorante, nem sabes ler, como podes saber se Deus existe? E o homem, crente em Deus, respondeu: Senhor, reconheço a existência do nosso Criador pelos sinais dele. Mas como assim? Indagou o chefe da caravana, muito admirado. O servo humilde, então, explicou-se: quando o Senhor recebe uma carta, como sabe quem foi que escreveu? E o dono da caravana disse: pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa de quem foi? Ou quem é o autor daquela joia? Quem fez aquela joia? E o dono da caravana responde: pela marca do ourives. Sorrindo ainda, o
empregado pergunta: quando o senhor ouve passos de animais ao redor da tenda, como é que sabe se foi uma ovelha, um camelo, um cavalo? E o dono da caravana mais uma vez responde: ora, pelos rastros dos animais. Então, o velho crente chama o dono da caravana para fora da tenda e mostra a noite estrelada e diz para ele: Senhor, os sinais que podeis ver lá em cima não são dos homens. E naquele momento, o dono da caravana ajoelha-se e, muito emocionado, ora com o seu empregado. Quando estamos vivendo situações muito difíceis, se faz necessário mantermos uma postura de equilíbrio, de fé e de esperança. Há fatos que realmente só se resolvem com o tempo, muitas vezes à custa de suor e muito esforço. Aprender a esperar é também confiar no Criador. Sem que percebamos, o céu sempre está agindo em nosso favor. Muitas vezes, nós dificultamos essa ajuda com a impaciência e com a incompreensão. Ainda que julguemos que o relógio humano, que sabemos que nem sempre assinala as horas em que o Pai trabalha em nosso favor, devemos esperar com confiança. Termos sempre confiança que as coisas vão mudar, vão dar certo. Não importa o tempo que leve. E enquanto esperamos, a nossa postura deve ser de trabalhar. Trabalhar para que realmente as coisas aconteçam. Devemos ser pacientes e procurar sempre confiar no Senhor de nossas vidas, que é o nosso Criador. Dos atos da vida humana, não há um só sequer, que não esteja coberto ou que não esteja sob a proteção de Deus, o nosso Pai. E perguntamos: como é que anda então, diante de tudo isso, a nossa confiança no nosso Pai Criador? É verdade que todos aqui cremos nele, mas será que já conseguimos realmente sentir Deus dentro de nós? Sentir Deus é também confiar nele. Crer e sentir são duas coisas distintas. Crer em Deus é próprio de todo ser humano que tem uma crença religiosa, doutrinária ou filosófica. Sentir Deus é uma conquista do homem de valor, do homem que tem fé, do homem que vive cheio de virtudes, do homem que está buscando essas virtudes, do homem que está buscando valores morais, do homem que se identifica com o amor, com a caridade, com a justiça. Certo homem
terras. Estava cedo da manhã, vistoriando os seus domínios, quando ele avista um trabalhador seu, já ali começando a trabalhar. E ele aproxima-se dele e vê que naquele momento ele estava agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho. Como este homem era materialista, daqueles tido como convicto, pergunta a ele: você acredita em Deus? E o homem humildemente disse: sim, Senhor, eu acredito em Deus e tenho certeza que Deus está sempre entre nós. O materialista então pergunta: se Deus está entre nós, mostre-me agora, nesse momento, onde é que Deus está. O homem então diz para o seu empregador: Senhor, nesse momento eu não posso lhe... O empregador então corta a sua resposta e diz: sabia perfeitamente que você não poderia me responder, pois você realmente não sabe onde Deus está, porque Deus não existe. O camponês, ainda muito humildemente, pergunta: Senhor, poderia me responder onde é que Deus não está? E o homem então, sem responder, claro, vai embora e não diz mais nada. A Terra está passando por um período crítico de transição de planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nós estamos nas vésperas de uma nova terra, de um novo céu, segundo expressões do Apocalipse. E o Espiritismo veio para ajudar a Terra nessa fase de transição. Fica mais fácil assim a gente entender a nossa grande responsabilidade de espíritas nesse contexto de transição. Nós não somos espíritas por acaso. Nós somos espíritas porque assumimos, antes de virmos para cá, no plano espiritual, graves responsabilidades para esse momento de transição em que a Terra está passando. Por isso, é muito importante cada vez mais ampliarmos a nossa compreensão sobre a doutrina espírita. Nós vivemos num mundo cheio de conflitos. É o crescimento da população, a violência, crimes que estarrecem, o desrespeito ao meio ambiente, mas também estamos vivendo num momento de muito desenvolvimento na área econômica, científica e tecnológica. As velhas religiões sentem-se abaladas em seus alicerces. Descrente dos velhos dogmas, os homens se voltam para o instinto. E o espírita não escapa dessa explosão de instinto. Por essa razão, nós temos que nos cuidar. O Espiritismo não é uma velha religião, não é uma concepção superada, é uma doutrina nova que surgiu
para alicerçar o futuro. Suas bases não são dogmáticas, mas científicas, experimentais. Sua estrutura não é teológica, mas filosófica, com base na lógica. O espírita tem o dever de implantar o reino de Deus aqui na terra. E nós não devemos temer por nada. O que temos que fazer é procurar seguir os ensinamentos de Jesus. Procurar seguir as leis divinas. Esse é o caminho que temos que tomar. Deus é amor, escreveu o apóstolo João. Deus é fonte do bem e da beleza, afirmou Platão. Deus é aquela necessidade lógica que não podemos descartar do universo sem que o universo se desfaça. Já dizia Descartes, o grande filósofo. O espírita não tem apenas crenças, ele possui conhecimentos. A terra é a oficina onde o espírita tem que trabalhar. Trabalhar para construir um mundo novo que se avizinha. Diante das dificuldades, dos obstáculos que surgem, que ainda vão muito surgir, cabe a nós espíritas transformar todas essas dificuldades em oportunidades de progresso. Nós somos, sim, os trabalhadores da última hora de que falou Jesus. É hora, meus irmãos, de pegar a pá, como nos ensinava o nosso querido Chico Xavier. Pai, irmão, ele nos queria dizer: trabalha, irmão. Pá, então, nos nossos lares, pá, nos nossos ambientes de trabalho, pá, aonde quer que estejamos, pá, aonde quer que vamos, pá, aqui no centro espírita. Nós temos que enfrentar esse mundo atual com todas as suas dificuldades, com a confiança racional em Deus e nas suas leis magnânimas. Deus está sempre se revelando em suas obras. Nós conhecemos as árvores pelos seus frutos. Quando analisamos uma grandiosa obra de arte, mesmo sem conhecer o autor, nós já sabemos que se trata de um artista talentoso. Não é verdade? Portanto, não há efeito sem causa inteligente. A vastidão desse universo não é obra do acaso. Toda a criação revela a existência do nosso Criador, nosso Pai que nos ama muito e que nos quer ver muito felizes. Numa praça principal de uma grande cidade, um ateu proferia um discurso em que blasfemava grosseiramente o nome de Deus. Em dado momento ele disse: eu dou 5 minutos a Deus para tirar a minha vida se tudo que eu falei até agora não é verdade. Por 5 minutos ele calou e todo o público ali presente também calou.
Passados esses 5 minutos, o orador exclamou, triunfante: vejam, não disse que Deus não existia? Pois se ele existisse, teria me matado agora. Eu estaria morto. Estou provando tudo que disse. Uma senhora, então, de idade avançada, aproxima-se do orador e lhe pergunta: você tem filhos? E o orador responde: tenho. Mas o que isso tem a ver com tudo que eu disse até agora? E a senhora responde com uma pergunta: se um de seus filhos pegasse uma faca e, entregando a você, pedisse que ele matasse, você o faria? E o orador responde: certamente que não. E a senhora: por quê? Ora, porque eu amo meus filhos. E ela lhe diz: aí está a razão porque Deus não matou. Porque Ele lhe ama também. Apesar de toda a sua maldade, Ele te ama. Havia um casal de ateus também, que tinha uma filha. A filha contava 5 anos de idade, quando eles, numa briga grande, ele mata a mulher e logo depois se suicida. Tudo isso em frente à criança de 5 anos de idade. A menina foi levada para um lar adotivo. A sua nova mãe era espírita e levou a uma casa espírita. Chegando lá, chamou a evangelizadora e pediu para que tivesse paciência com aquela criança, porque ela jamais havia ouvido falar em Jesus. Na classe, em determinado momento, a evangelizadora mostra uma imagem de Jesus e pergunta: quem é este aqui? E a menininha de 5 anos, levantando a mãozinha, diz: eu sei quem é este homem. E diz: este foi o homem que segurou as minhas mãos quando meus pais faleceram. Assim nós vemos que Jesus permanece em nossas vidas. Ele está sempre nas atitudes daqueles que aguardam com esperança, daqueles que têm fé, daqueles que trabalham pelo seu progresso e o progresso do seu semelhante. A presença incomparável de Jesus faz-se também notar no comportamento daqueles que permanecem serenos diante de quaisquer adversidades. Todos nós somos conduzidos por orientação do nosso Criador, que muito nos ama e incumbiu a Jesus de nos guiar. Todos somos conduzidos ao nosso Mestre, que é o nosso guia, o nosso irmão maior. É o Mestre Divino que distribui a paz, que ensina o amor ao próximo, que nos convida ao equilíbrio, que nos convida a tornarmos pessoas muito melhores. A bênção de Deus estejam certos, meus irmãos, sempre nos alcança.
mesmo naqueles momentos em que praticamos atos menos dignos, nos desligando dos seres amorosos que nos tutelam. Mesmo nesse momento, nós estamos amparados, pois a proteção divina jamais nos esquece. A confiança em Deus é o remédio para todo o nosso sofrimento, para todas as nossas dores. E aquele que duvida disso é logo possuído pelas aflições. Saibamos agradecer o reconforto e a proteção do nosso Pai e de seus mensageiros de luz, fazendo a nossa parte. Nem que seja uma boa ação por dia, pois todo esforço para melhor é abençoado por Deus. Entendamos de uma vez que todas as situações, todas as circunstâncias que nos cercam, mesmo aquelas as mais difíceis, são a vontade do Pai em nosso favor. Nenhum pai dá escorpião ao filho que pede pão. Somos filhos de Deus, herdeiros dele e de sua criação. Somos todos, portanto, filhos do amor. E para terminarmos, nós trouxemos algumas frases que devemos ter em nossas mentes, principalmente nas horas difíceis de nossa vida. Quando o sonho se desfaz, Deus reconstrói. Quando as forças se acabam, Deus renova. Quando é inevitável conter as lágrimas, Deus traz alegria. Quando parece ser o fim, Deus nos diz: não é o fim. Quando as doenças assolam, é Deus quem cura. Quando o impossível se levanta, Deus torna possível. Quando nos faltam as palavras, Deus sabe o que queremos dizer. Quando tudo parece se fechar, Deus abre uma nova porta. Quando dizemos: não vou conseguir, Deus diz: não temas, pois estou contigo. Quando nosso coração é machucado por alguém, é Deus quem derrama o bálsamo que cura. Quando não há possibilidade nenhuma, Deus faz o milagre. Quando há morte, Deus é vida. Quando acharmos que não existe amor, lembremos sempre: Deus é amor. Muito obrigada, e que o Senhor de nossas vidas nos abençoe hoje e sempre. Depois, através dos concílios, e houveram 7